origem do homem? De onde viemos? Será que evoluímos do macaco ou fomos criados por uma força maior? Será que viemos de outras galáxias ou sistemas solares? Essas são perguntas feitas desde que o homem olhou para o céu estrelado pela primeira vez. Responder a essas e tantas outras perguntas é um trabalho e um desafio para os arqueólogos. Para os arqueólogos, a ideia mais aceita é de que os primeiros humanos, tal como somos hoje, ou seja, com a mesma aparência física e inteligência, se originaram na África há mais ou menos 150 mil anos. Ao longo de muitos e muitos milênios, eles teriam se espalhado pelo mundo atravessando continentes. Teriam partido da África rumo à Europa, Ásia, Oceania e, por último, a América. Mas e no Brasil? Ou melhor, no nosso estado, Mato Grosso do Sul, como foi que chegaram os primeiros seres humanos? De onde vieram e quando chegaram? Para responder a essas perguntas, faremos uma viagem à pré-história. A pré-história é o período anterior ao aparecimento da escrita. Há mais ou menos 4.000 anos antes do nascimento de Cristo, o ser humano no sul da Mesopotâmia teria escrito as primeiras palavras em placas de argila. Esse fato marcou o fim da pré-história e o início da história. Mas, se não há nada escrito sobre aquela época, como reconstruir essa história? Para isso, os arqueólogos recorrem a vestígios como desenhos encontrados nas paredes das cavernas, conhecidos como pinturas rupestres, restos de armas feitas por essas pessoas, ossos de animais de caças, restos de fogueiras e etc. Uma das perguntas frequentes que nos fazem é como nós sabemos a idade de um sítio? Como é possível saber essa idade se as pessoas já não moram mais aqui na área para contar isso para nós? Então, a pesquisa arqueológica, ao encontrar esse tipo de carvão com outros vestígios da aldeia, nos dá elementos concretos para saber a idade exata. Então, esse carvão é enviado para um laboratório e, após uma análise, nós temos o resultado. Então, nós não trabalhamos com suposições, mas com dados concretos a partir de uma análise laboratorial. A arqueologia é a busca por fatos, não pela verdade. Quem disse isso foi o mais famoso arqueólogo de todos os tempos, Indiana Jones, no terceiro filme da série A Última Cruzada. Ou seja, toda a interpretação do passado sempre é provisória. Mas que fatos, então, foram encontrados até agora sobre a origem do homem em nosso estado? Nós não temos uma resposta exata para essa questão, mas temos uma data, aquela que nós consideramos até o momento a mais antiga evidência da presença do homem no território estadual. Escavações feitas num sítio na região nordeste do estado forneceram vestígios arqueológicos que confirmam que o homem já vivia naquela região há pelo menos 11.500 anos atrás. Acreditamos que a vinda do homem para o Mato Grosso do Sul deve ter sido por diferentes direções. Pode ter vindo da região norte do Brasil, pode ter vindo da região chaquenha, onde hoje é o Paraguai e a Bolívia, pode ter vindo do litoral ou do sul do Brasil. Nós sabemos apenas com certeza que o ser humano não surgiu aqui. Ele deve ter vindo para cá, caminhando, buscando melhores condições ambientais para satisfazer as suas necessidades. O Mato Grosso do Sul é um lugar rico em fauna e flora. Para esse modo de vida, que era o modo de vida do caçador-coletor, bem, aqui era um lugar ideal. Essas pessoas viviam em pequenos grupos espalhados por grandes regiões. Vagavam por longas distâncias todos os anos e se abrigavam onde podiam, caçavam, pescavam e coletavam sementes e frutos para sobreviverem. Por isso, receberam o nome de caçadores-coletores pré-históricos.
Essas pessoas faziam ferramentas e armas de pedra lascada, como flechas e machados. Não conheciam as técnicas da agricultura e nem confeccionavam potes de cerâmicas como os índios que aqui chegaram posteriormente. Daí surge uma nova pergunta. Mas, se não nasceram aqui, de onde vieram esses índios? Encontramos diferentes formas cerâmicas e aldeias indicativas de que as culturas indígenas não são originárias aqui de Mato Grosso do Sul. Vieram da região amazônica, da região andina e aqui se estabeleceram principalmente com o ápice de ocupação entre 1.500 anos atrás até as vésperas do chamado descobrimento do Brasil. A maioria desses povos já não existe mais. É pelo estudo da cerâmica que se pode conhecer um pouco do passado desses índios. Cada um deles fazia seus potes de cerâmicas de um jeito único. A decoração, a pintura, o formato era diferente em cada família indígena. Estudando essas cerâmicas, os arqueólogos descobriram que o estado de Mato Grosso do Sul abrigou várias etnias com culturas diferentes. Para entender melhor todas elas, os arqueólogos as separaram em 3 grandes grupos: os povos do Cerrado, os do Pantanal e os da Floresta. Isso porque o meio ambiente influenciava diretamente no modo de vida desses índios. O índio que vivia na floresta fazia um tipo de flecha ou um tipo de cerâmica diferente daquele índio que vivia no Pantanal. Vamos pegar o exemplo de uma canoa utilizada por índios Guató no Pantanal ou por outros povos canoeiros que viveram no Pantanal. São canoas que foram fabricadas para navegar em águas rasas, em águas onde a vegetação se mistura com a superfície da água. Se você pegar uma canoa dessa e colocar no Rio Paraná, por exemplo, onde é um rio correntoso, essa canoa facilmente naufragará. E foi navegando pelas águas do Pantanal que chegou um dos primeiros europeus no estado de Mato Grosso do Sul. Entre 1541 e 1550, saindo do Paraguai, o nobre espanhol Álvar Núñez Cabeça de Vaca navegou pelas águas do rio Paraguai até chegar em Mato Grosso do Sul. Esse termo Cabeça de Vaca não é um apelido, era o nome dele mesmo, da sua família, uma família que vem desde a Idade Média com esse nome. Esse Cabeça de Vaca já havia feito várias descobertas no México, no Caribe, e foi enviado por perto de 1550 pelo rei da Espanha para explorar esse interior da América do Sul. E foi assim então que Cabeça de Vaca pode ser considerado na história o primeiro colonizador europeu a navegar pelas águas do Pantanal sul-mato-grossense. Após a chegada de Cabeça de Vaca, muitos outros espanhóis e também portugueses chegaram em Mato Grosso do Sul. Vindos de terras distantes, entre 1500 e 1600, os europeus traziam consigo não só as suas bagagens, mas também muito conhecimento e hábitos culturais diferentes daqueles dos índios. Esse contato entre o índio e o europeu é estudado pela arqueologia e nos mostra como várias mudanças aconteceram no modo de vida desses dois povos a partir do contato entre eles. No caso do índio, por exemplo, nós vamos perceber que eles não usavam a alça, eles não tinham tido a ideia de inventar a alça para facilitar o jeito de segurar o pote. E viram que o europeu, nos seus recipientes, usava a alça. Então, a partir daí, o índio começou também a fazer os seus potes de cerâmica com a alça. Eles assimilaram um novo costume. O machado e o facão de metal também eram novidade para os índios, que faziam seus machados e suas flechas a partir de pedra lascada e madeira. Derrubar uma árvore como um angico, uma peroba, uma aroeira com machado de pedra exigia um esforço, uma energia humana muito grande e deixava no final dessa jornada o índio bastante cansado.
De repente, o europeu chegou aqui em Mato Grosso do Sul usando machado, espadas, facas, facões de ferro. Os índios perceberam a utilidade disso, o quanto que isso poderia facilitar a sua vida e imediatamente deram esse salto da idade da pedra para a idade dos metais. Capturarles! Esse contato trouxe também graves consequências para os índios. Povos indígenas inteiros desapareceram por causa de batalhas travadas entre europeus e indígenas. E hoje ficaram apenas vestígios, fragmentos, cacos dessas culturas que os arqueólogos tentam juntar como peças de um quebra-cabeça. Afinal de contas, para que estudamos esse passado tão longínquo? Bem, na verdade nós estudamos o passado para entender melhor o presente. E nesse caso estamos querendo entender a situação do índio atualmente em Mato Grosso do Sul. Hoje os índios de Mato Grosso do Sul, embora considerados ainda a segunda maior população indígena do Brasil, não vivem numa situação tão boa quanto viviam antes do descobrimento do Brasil. Também está bem claro que os índios sabem que não dá mais para viver isolados do resto dos brasileiros. E eles mesmos já manifestaram muitas vezes em seus depoimentos que gostariam de encerrar definitivamente os conflitos com os brasileiros nos últimos 15 anos e daqui para frente poderem viver bem, mas pacificamente com os seus vizinhos brasileiros.